Olá, pessoal. Aqui é o Alexandre Godinho, cientista de dados e parceiro da Beta Analítica. Neste vídeo, nós vamos fazer uma aplicação web no R, mais precisamente com a biblioteca Shine. Nós vamos começar vendo alguns exemplos de aplicações feitas em Shine. Nós vamos ver como o Shine funciona. Nós vamos fazer a nossa aplicação funcional. E, por fim, nós vamos publicar essa aplicação para que possa ser compartilhada, para que qualquer um possa acessar na web. Vamos então começar abrindo, eu já estou aqui no RStudio, vamos começar abrindo um arquivo em branco, aqui em RScript. E se você ainda não tiver o Shine instalado, o pacote Shine, você pode usar o comando install.packages e, entre aspas, Shine. Depois clique em rodar e ele vai fazer a instalação. Eu já tenho o Shine instalado aqui, então eu não vou rodar essa linha de código, eu já vou carregar o Shine com o comando library. Shine carregado. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações no Shine que já vêm disponíveis no pacote. Se você rodar, eu limpei aqui o console para poder enxergar melhor depois. Se você rodar aqui a função Run Example, rodar direto, aparecem aqui alguns exemplos de aplicações feitas no Shine. Você só precisa copiar aqui qual você quer ver, digitar aqui, colocar, inserir aqui dentro do Run Example e poder acessar essa aplicação. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, Hello. Rodar, dá um Ctrl Enter. Ele abre essa tela, você já pode ver de imediato que o Shine é responsivo, como se diz. Vou até abrir de novo para mostrar melhor. O Shine é responsivo, os elementos gráficos da aplicação vão se ajustando conforme o tamanho da tela. Se você não precisa fazer, não precisa programar isso, se preocupar com nada, que é feito pelo próprio Shine. E aqui nós temos um exemplo de aplicação no Shine, em que é feito um histograma dessa variável aqui, tempo de espera, de um dataset sobre erupção. Então, o usuário enxerga o histograma aqui num painel principal e aqui num painel lateral ele define o número de bins, o número de barras desse histograma. Ele pode diminuir o número de barras aqui, colocar numa quantidade mais contável, 5 barras, 5 bins. E aqui estão as 5 bins. Então, basicamente é isso que essa aplicação faz. O usuário imputa o número de bins e é exibido no lado um histograma com o número de bins para essa variável waiting times. E abaixo é exibido o código. Isso tudo já é um arquivo para fazer a aplicação. Só esse arquivo já é o bastante para rodar a aplicação. Um arquivo com o nome app.r e só o pacote Shine. Vocês podem ver que tudo isso em verde aqui é comentário. Então, o que tem de linha de código aqui é bem pouco mesmo. Uma quantidade bem pequena de linha de código já foi possível fazer uma aplicação no Shine. E está aqui disponível ela. Caso você queira ver o código, fazer rodar, só copiar e colar que vai funcionar. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. A segunda, 2text. Então tem aqui um segundo exemplo em que você pode escolher um dataset, em 3 datasets diferentes, 3 conjuntos de dados diferentes. Escolher o Caros aqui, que é bem famoso. Um dataset com 2 variáveis, velocidade e distância. E é exibida aqui a descrição estatística do Caros, do dataset, e embaixo é exibido o próprio dataset. E o usuário também pode imputar o número de observações que ele quer ver. Então, esse 10 aqui é o número de observações que estão sendo exibidas. Se reduzir, digamos, para 5, bom, você vai ser diminuído para 5. E aqui está o código dessa aplicação. Também um só arquivo e poucas linhas de código, já está toda a aplicação funcionando. Temos ainda uma terceira aplicação, a 3 de Activity. Depois nós já começamos a programar. Uma aplicação até parecida com a anterior. Aqui o usuário pode escolher esse título, no caso está Data Summary. Vou trocar aqui por meu título.
E vocês podem ver que qualquer alteração que é feita aqui se atualiza imediatamente nos outputs. Isso aí é um conceito central no Shine, o de reatividade, em que qualquer alteração feita no input imediatamente é atualizada nos outputs. Então, se trocar aqui o nome do dataset, escolher agora o CARS de novo, já automaticamente tudo se atualiza. Aliás, essa aplicação é praticamente idêntica à anterior, a única diferença é que tem essa opção de colocar um título para ela. Aqui embaixo, todos os códigos. Nós já vamos ver como fazer esses códigos. Então, aí, então, alguns exemplos de aplicações. Se você quiser ver as outras que estão disponíveis, se quiser copiar os códigos para usar como modelo, pode fazer isso. Nós vamos já ver como são feitos os códigos no Shine. Beleza, sobre esse arquivo aqui, só como exemplo mesmo, vou até fechar já, não vou salvar. Ao console, eu vou começar uma aplicação no Shine. Vamos aqui em File, New File, e selecionar a opção Shine Web App. Aqui nós criamos, então, uma nova aplicação no Shine. Nessa caixa de texto, você vai escolher o nome da aplicação, chamar essa de app1. Aqui você marca se você quer um arquivo só app.r ou separado em dois. Vamos deixar marcado primeiro, depois vai ficar mais claro como seria essa opção. E você escolhe o local em que vai ficar a aplicação. Eu vou selecionar a mesma pasta que já tem aqui e clicar em criar. Está aqui a pasta, eu vou entrar nela. E aqui está o app.r, mesmo que aparece aqui. Vamos começar, eu vou começar mostrando essa aplicação que vem como exemplo aqui. Vocês podem ver que quando nós criamos uma aplicação, vem uma como exemplo. Eu vou rodar com esse botão Run App. E essa é a mesma aplicação. Mesma não, é quase igual a que nós vimos no primeiro exemplo, em que o usuário escolhe o número de bins e o histograma se atualiza com o número que ele escolheu. A única coisa que muda é o dataset, o resto é tudo igual. Beleza, eu vou fechar e nós vamos limpar essa aplicação. Vamos deixá-la zerada para nós começarmos a fazer os nossos códigos. Então vamos apagar tudo que tiver de comentário aqui. Tem esse jogo da velha na frente. E apagar tudo que está agora dentro do Fluid Page. Começa aqui então e vai até antes de onde está marcado o final. Apagar o que tem de comentário. E apagar tudo que está dentro do server também. Vai daqui até onde está marcado o final. Ok. Apagar esse comentário também. Beleza, a gente tem aqui uma aplicação em branco para salvar. E você pode notar que o Shine está dividido em duas partes, o UI e o server. O UI é a interface do usuário, é a parte em que você programa todos os elementos gráficos que vão aparecer para o usuário enxergar. E o server é a parte em que você faz a aplicação funcionar. Esse comando final aqui é o que vai rodar o UI e o server. Então, uma aplicação básica do Shine, mais básica possível, é exatamente essa que nós estamos vendo aqui. Não tem nada nela, é claro, se clicar aqui em Run App, não vai rodar nada, mas isso é o bastante já para fazer uma aplicação funcionar. Agora a gente precisa povoar essa aplicação, começar a fazer os códigos. Vamos começar com a parte da interface do usuário. Então, como você viu, nós temos o UI Server e a gente vai começar fazendo o UI, que é a parte em que são inseridos os elementos gráficos para o usuário. Então, tudo que você quiser inserir na sua aplicação de elemento gráfico para o usuário enxergar, você vai inserir aqui no UI. Se você quiser colocar, por exemplo, os chamados widgets, que são caixas de texto, input para o usuário inserir arquivos, inserir um número, coisas assim, você vai colocar aqui no UI. Se você quer definir que vai ser exibido um gráfico, uma tabela, em determinado lugar da página, você vai inserir aqui no UI. No server é que você vai fazer tudo isso funcionar, tudo isso ser renderizado. Então, vamos começar com a função titlePanel, que é a função que dá um título para a aplicação aqui no UI. Vou chamar esse título de meu primeiro app. Beleza, vamos rodar já para enxergar isso. Aqui então o primeiro elemento gráfico que nós criamos, que é um titlePanel, um título com o nome meu primeiro app. Aqui no UI nós separamos por vírgula uma coisa da outra. E outros elementos gráficos que nós podemos inserir são os chamados widgets. Estou aqui numa página, inclusive, essa página do Shine, em que há exemplos, há uma galeria de widgets, então há vários widgets diferentes. Esse aqui é um botão, né? Clica no botão e acontece alguma coisa.
Aqui um checkbox, o usuário pode marcar e desmarcar. Aqui um grupo de checkbox, então ele pode marcar mais de uma opção. Aqui embaixo aparece o que vai acontecer dependendo do que ele marcou. A gente tem marcado aqui 1 e 3, aparece aqui 1 e 3. A opção de widget de datas, data com início e fim. Aqui selecionar um arquivo, que é bastante útil dentro de aplicações do Shine, quando o usuário tem que inserir um dataset, inserir uma série. Então a opção de File Input ajuda bastante. Numeric Input, para inserir um número. Aqui é um Radio Button, então ele só pode escolher uma opção. Também mesma ideia, escolher uma opção só das que forem selecionadas. O Slider, que é um Numeric Input mais bem trabalhado. Aqui o usuário pode escolher o número dele passando pelo slider. Aqui um slider com início e fim. E o Text Input no final, que é uma caixa de texto. Então a gente pode inserir qualquer uma desses widgets na nossa aplicação. Vamos inserir alguns deles e todos eles têm um padrão. É alguma coisa input. Por exemplo, se quiser inserir uma caixa de texto, é text input. Text input. Vai precisar colocar uma ID para ele. Vamos chamar aqui de txt. E também um rótulo para ser exibido para o usuário. Vamos colocar aqui, insira um texto. Esses são os argumentos obrigatórios do text input. Vamos rodar a aplicação para enxergar. E está aqui já o insira o texto. O usuário pode inserir o texto dele. E claro, por enquanto não vai fazer nada, isso é só um widget que nós colocamos. O numeric input, que vai ser para um número. Nós temos que colocar uma ID nele também. A ideia é de colocar uma ID que ele possa ser acessado depois no server. Então, se o usuário está colocando uma caixa de texto aqui, para alguma coisa isso vai servir para fazer a aplicação funcionar, que vai ser acessada depois no server através do ID. Então, o numeric input aqui eu vou chamar de num, insira um número, e o numeric input tem alguns argumentos obrigatórios. Tem valor mínimo, um valor máximo e um valor default. Vamos quebrar aqui a linha para ficar mais claro. O min eu vou colocar 1, o máximo eu vou colocar 100, e o value, que é o valor default, 10. Então, esse é o valor que vai aparecer por padrão quando for aberta a aplicação. Vamos lá, rodar. E 10 por padrão. O usuário pode selecionar por aqui o número que ele quer. Também pode, é claro, digitar direto dentro da caixa de número o número que ele quiser. Beleza. Tem outra opção que, como nós vimos, é a do slide. A gente vai colocar aqui o slider input. Chamar esse de slider, a ID. Também insira, escolha o número, que vai ser um slider. E também tem aqueles argumentos obrigatórios. Vou colocar 5 agora, o máximo igual 25 e o value igual 10. Roda a aplicação. E aqui tem um slider, então, em que o usuário pode escolher o número dele. O slider também tem como opção o argumento step. Ali você viu que ele estava evoluindo de 1 em 1, avançando de 1 em 1. Se a gente colocar, digamos, um step igual a 5, rodar a aplicação, aí o slider só pode andar de 5 em 5. Beleza. Aqui, então, está a parte são os widgets que nós colocamos. E nós podemos colocar também os outputs, aquilo que vai ser exibido dentro da aplicação, que é feito aqui na parte do Oi. Por exemplo, se for mostrar um gráfico na aplicação, a gente tem que colocar aqui dentro do Oi, nessa parte vai ter um gráfico. Se for um texto, nessa parte vai ter um texto. Então, digamos que a gente quer exibir, depois desse text input, o texto que o usuário digitou. Então, agora vai ser o text output. E a gente aqui só precisa colocar um ID. Eu vou chamar esse aqui de txt out. Então, se nós quisermos que esse aqui está acusando um erro, que é porque no UI tudo tem que ser separado por vírgula. Então, é sempre um elemento gráfico separado do outro por vírgula. Então, se a gente quiser que esse text output aqui exiba o texto que o usuário imputou em cima, o que a gente tem que fazer? Por enquanto, nada vai acontecer. Ó. Se eu rodar a aplicação aqui, o usuário coloca o texto dele, meu texto, não está acontecendo nada. Já tem um espaço aqui reservado para esse texto
e vai ser imputado, mas não está acontecendo nada. Então, a gente tem que fazer com que depois que o usuário insira esse texto, apareça abaixo. Abaixo porque é a ordem que nós colocamos, né? Aqui está o text input, aqui está o text output, então vai aparecer abaixo. A gente tem que colocar isso no server. A gente vai ter que dizer para o server que o valor do txt out aqui é o valor que foi imputado no txt. Então, como é que a gente faz isso aqui no server? Nós vamos fazer aqui o seguinte. Aliás, tem uma página com os outputs, caso você queira ver. Vai ser dos layouts. Aqui é dos outputs, sim. Tem essas opções aqui, alguns tipos de output que podem ser exibidos no Shine. HTML output, image output, plot output para gráfico, table output para tabelas, text output, que é o que nós vamos colocar agora. Essa é a última opção aqui, verbatim text output. Ele renderiza um texto mais ou menos da mesma forma que ele é impresso no console do R. Então tem as opções de output que você pode ver por aqui. Vamos então programar no server isso, que o valor do text input vai ser o que vai ser exibido abaixo. Como é que a gente faz isso? A gente definiu então esse txt out como lugar em que vai sair o txt aqui em cima. A gente vai colocar aqui no server então, output, cifrão, txt out, e esse output, cifrão txt out, vai ser igual o txt, certo? Vai ser igual a esse txt aqui de cima. Só que para dizer que é um valor imputado pelo usuário aqui no txt, a gente tem que colocar na frente input cifrão txt. E para ele renderizar um texto, como nós colocamos aqui text output, a gente vai ter que usar a função render text. Também tem várias funções do tipo render text, render plot, render table, cada um para cada situação. Beleza, com isso a gente já vai exibir esse txt. É recomendado colocar entre chaves isso. Vou dar um espaço aqui para ficar mais claro. Então, o txt out vai ser igual à renderização desse texto, que é o txt aqui em cima, que foi imputado pelo usuário. Vamos rodar a aplicação. Não tem texto nenhum ainda, mas agora o meu texto já está aqui embaixo. Pode atualizar. O Shine, como eu disse, é reativo, então qualquer mudança que for feita aqui em cima já imediatamente se atualiza aqui no output. Todas as mudanças no input são atualizadas imediatamente no output. Se quiser dar uma aparência melhor para isso, digamos, separar, vocês podem notar que ficou muito próximo aqui, esse output dos elementos abaixo, você pode usar até HTML para isso. Por exemplo, se quiser usar o HR do HTML, aquela tag que é essa aqui, você pode utilizar aqui no Shine, tudo que precisa fazer, colocar dentro da função HTML e entre aspas, a tag. Se rodar a aplicação agora, HR é uma linha horizontal, né? Apareceu aqui a linha horizontal. Já deu uma aparência melhor separando um elemento gráfico do outro. Na verdade, nem precisa usar o HTML. Você pode usar tags, cifrão, HR. Dentro desse tags aqui, como você deve ter notado quando colocado o cifrão, tem todas as opções de tags HTML que o Shine oferece. Vou selecionar aqui HR, e isso só já é o bastante para aparecer a linha horizontal. Beleza. Agora vamos para praticar fazer o mesmo com o número e exibir abaixo. Aliás, a gente pode fazer uma ideia melhor aqui, que é somar o valor que foi colocado no numeric input com o valor que foi colocado no slider. Então, vamos criar aqui mais um output, de novo um text output, e ele vai imprimir a soma desses dois widgets aqui de cima, do valor que o usuário colocar no numeric input e no slider input. Se é o que está acusando de novo, é falta de vírgula. Então, esse text output vai ser a soma. E a gente vai colocar aqui no server. Output cifrão soma. Vai fazer um render text. E esse render text vai ser o num mais o slider. Então, é o input num
mais o input e slider. Foram as IDs que nós demos para esses dois widgets. Vamos rodar já a aplicação. Já está exibindo aqui, né, o 10 de cima com 10 de baixo é 20. A gente atualizar aqui para 25 também, tudo certinho, 35, 19, 44. Beleza, né? E ainda no UI nós podemos definir o layout da aplicação. Vamos dar uma olhada nisso no site do Shine. Aqui tem algumas opções de layout nesse site, guia de layouts. Tem essa opção aqui que é um sidebar layout, que é uma opção muito utilizada, e tem um painel lateral aqui nessa parte cinza e um painel principal. Então você pode deixar no painel lateral, por exemplo, os inputs do usuário, tudo que ele definir aqui, como esse slider, text input, numeric input, e aqui no painel principal as exibições, como gráficos, tabelas e tudo mais. Outra opção é de grid layout. Nessa opção, o usuário define quais são as linhas e como são separadas as linhas em colunas. Então, toda essa visualização aqui é uma linha só, e aqui embaixo tem uma segunda linha. Aí dentro dessa segunda linha está dividido em 3 colunas. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aqui é mais manual a escolha de como vai ficar o layout da aplicação. Tem a opção de typesets, que seriam essas abas aqui. Então aqui foi utilizado também o sidebar layout, só que dentro do main panel, que é esse painel principal, a gente vai ver no nosso exemplo, foi separado em abas, em 3 abas. Aqui tem a opção de nav list, de base de navegação, lista de navegação, né? E aqui a barra de navegação, que é exibida no alto da página. E aqui a barra de navegação com subcomponentes para os menus. Então são várias opções diferentes de layout que você pode verificar, mas a que nós vamos utilizar é a primeira mesmo, a sidebar layout, que tem esses dois elementos. Ele tem a sidebar, a barra lateral, essa aqui, que é o sidebar panel, como é chamado, e o painel principal, que é o main panel. Então é essa a opção de layout que nós vamos utilizar. E nós vamos fazer da seguinte maneira: a gente vai usar o sidebar panel para deixar os inputs da aplicação e o main panel para deixar as saídas da aplicação, os resultados. Vamos lá voltar para o RStudio. Então nós temos aqui, é tudo feito dentro do UI, essa questão do layout. Então nós temos aqui os nossos inputs, que é um texto, um text input, um texto, um numeric input e um slider input. A gente vai deixar esses 3 widgets no painel lateral e nós temos duas saídas. A gente tem esse text output, que é o resultado do que está aqui de cima, e esse outro text output, que é a soma dos dois acima. Então vamos fazer essa opção de layout. Eu vou dar uns espaços aqui, vou fazer aqui em cima, depois a gente recorta e cola tudo para lá. A gente vai escolher o sidebar layout, então, é esse aqui. E o sidebar layout, ele tem 2 argumentos principais. O sidebar panel, aqui com vírgula, dá um espaço, um enter aqui, e tem o main panel. Então, tudo que a gente joga dentro do sidebar panel vai ficar no painel lateral. Tudo que a gente joga dentro do main panel vai ficar no painel principal. Vamos jogar aqui todos os nossos inputs. O title panel não precisa ficar dentro do sidebar layout. Então, ele pode ficar no começo da aplicação mesmo. Vou recortar e colar antes do sidebar layout. Beleza? E aqui eu vou jogar todos os nossos inputs no sidebar panel. Que foi esse text input aqui, o numeric input e o slider input. Vou recortar e colar todos eles para lá. Essa última vírgula não precisa. E agora no main panel, os outputs. Aliás, dá para recortar e colar tudo como está aqui, até deixar essa barra horizontal para separar um do outro. Recortar e jogar dentro do main panel. Beleza, então é esse o layout que nós acabamos de dar, do tipo sidebar layout, um painel lateral com os inputs e um painel principal com os outputs. Vamos rodar para ver como ficou. Aqui, o nosso painel lateral com tudo que nós queríamos mesmo, insira um texto, e o texto que a gente jogar aqui vai aparecer agora no painel principal. Então, texto 1 está aqui no painel principal, e o segundo output aqui é a soma desse com esse, como nós vimos. Vou trocar os números aqui para atualizar, e está aparecendo tudo ok.
Beleza, com isso a gente conseguiu concluir o layout da aplicação, mas agora nós vamos fazer uma aplicação melhor, mais funcional do que essa, que a gente só usou como exemplo. A gente vai aproveitar esse layout, mas a nossa aplicação vai ser diferente. Na nossa aplicação, nós vamos gerar números aleatórios de distribuições de probabilidade. Então a gente vai deixar o usuário escolher aqui no menu lateral qual distribuição de probabilidade que ele quer, quantos números aleatórios ele quer gerar, e quantos deles vai querer exibir. Então, pode gerar 10.000 números aleatórios, mas aqui ia ficar grande demais colocar 10.000. Ele teria que escolher, digamos, de 1 a 1.000 números aleatórios para ser exibido. E aqui no painel principal, a gente vai exibir o histograma desses números aleatórios e os próprios números aleatórios, com a definição de quantos vão ser. É isso que nós vamos fazer e já vamos começar a fazer mesmo. Começando, então, zerando essa aplicação que nós já acabamos de fazer. Dá para deixar o title panel aqui, a gente só vai mudar o título, apagar o sidebar layout, a gente pode aproveitar também, então vamos só apagar o que está aqui dentro do sidebar panel e o que está dentro do main panel. E é claro, o server nós vamos apagar todo. Beleza. Vamos trocar o title panel aqui para gerador de números aleatórios. No sidebar panel, nós vamos começar colocando um select input para o usuário selecionar a distribuição que ele quer gerar os números aleatórios. A gente já vai ver os códigos no R para saber como se faz essa geração de números. Mas, por enquanto, vamos configurar a nossa aplicação. Aqui no select input. Se você não lembra como o select input, nós já vamos ver. Vamos dar um ID para ele. Eu vou chamar esse ID de dist, de distribuição. O rótulo vai ser selecione a distribuição. Nós vamos usar também o argumento choices para dizer quais são as opções que ele tem. Vou escolher aqui 3 distribuições que não precisam colocar argumentos, além do próprio número que se quer, a quantidade de números aleatórios que se quer. São a distribuição normal, a uniforme, com 3 distribuições conhecidas também, e a exponencial. Você pode definir parâmetros para essas distribuições no R. Normal, por exemplo, definia a média, o desvio padrão, uniforme, o mínimo, o máximo, exponencial, o lambda, mas não são obrigatórios. Eles já têm argumentos default para isso. Então, a gente não vai se aprofundar muito em distribuições aqui. Nosso objetivo é mais voltado para a aplicação mesmo. Depois, o usuário vai escolher quantos números aleatórios ele quer gerar. Vamos colocar aqui um numeric input. Chamar esse de n amostra. Nós vamos colocar o rótulo, defina o n, o número que ele quer gerar. O min vai ser igual a 10, gerar pelo menos 10 números aleatórios, o máximo 10.000. Vou separar um do outro aqui para ficar melhor. E o valor default no argumento value vai ser igual a 1.000. Beleza. Vai ser colocado também na nossa aplicação um histograma, que é para ser o histograma da distribuição. Então, vamos colocar aqui um text output, desculpa, um text input, que vai ser o título do histograma. Vou chamar de title, de título, né? Em português aqui também vai ficar em português. Text input defina o título do histograma. Beleza, text input só precisa disso mesmo. E em seguida, o usuário também vai decidir qual o tamanho quantos números aleatórios ele quer visualizar. Então, vamos deixar esse num slider input, que vai ser o n números. Quantos números exibir? O mínimo, vamos colocar 10, não pode ser menor do que o que nós vai ter aqui. O máximo igual 1.000 e o value igual 100. Aliás, está errado aqui, não é values, é value. Então aqui o usuário define quantos números ele quer gerar, quantos números aleatórios ele quer gerar, o histograma vai ser feito com esses números que forem gerados e tal, mas aqui ele vai definir quantos vão ser exibidos
na segunda parte dos outputs ali, que vai exibir os próprios números. Aqui tem um outro erro de digitação. Ah, beleza. E agora no painel principal vai ser exibido o histograma com esses números e também os próprios números para a quantidade de números que o usuário definir aqui no slider. Então a gente vai fazer primeiro um plot output. Vou chamar esse plot de ist. Só precisa disso. E também a gente vai escolher aqui a opção Verbatim Text Output. Esse Verbatim Text Output é uma modalidade de Text Output em que a exibição é mais ou menos bem parecida com a que nós vemos no console do R mesmo. Tem uma aparência mais interessante. Então, vou escolher essa opção e eu vou chamar esse aqui de números. Beleza. A gente já pode ver como é que está o layout. Rodar a aplicação. Aqui, então. O usuário vai poder definir que distribuição ele quer gerar os números aleatórios, seja uma distribuição normal, uniforme ou exponencial. Vai definir quantos números aleatórios ele quer, o título do histograma, que vai ser a primeira visualização aqui, e a quantidade de números a exibir, que vai ser a segunda parte aqui do painel principal. Beleza, a gente já tem todo o UI pronto. Agora nós vamos fazer a programação do server. Antes de ir para o server, vamos ver aqui no console o que a aplicação precisa fazer. Então, o usuário vai definir a distribuição de probabilidade que ele quer e a quantidade de números aleatórios que ele quer. Vai definir o dist e o namostra. Para gerar números aleatórios de uma distribuição normal, vou usar a primeira aqui, é muito fácil no R. Nós usamos a função rnorm. Se o usuário quiser, digamos, 1000 números aleatórios, 1000. Para o padrão, a média é 0 e o desvio padrão é 1, dessa rnorm. Então, vai ser uma normal padrão. Vou rodar aqui. Então, aqui 1000 números aleatórios de uma distribuição normal. Nós também vamos gerar um histograma para mostrar na aplicação. Então, vamos já ver esse histograma até também para verificar que é mesmo uma normal. Eu vou colocar, só limpar aqui o console primeiro, eu vou colocar esse rnorm agora dentro de uma variável, x, e gerar o histograma de x com a função ist. Aqui o histograma de uma distribuição normal. Se o usuário quiser uma distribuição uniforme, é a mesma coisa, só muda o nome da função. Runif. E por default, o mínimo é 0 e o máximo é 1. O histograma de uma distribuição uniforme. Se ele escolher uma exponencial, é RESP. O default lambda é 1. E o histograma de uma exponencial. Beleza, e é isso que nós precisamos para gerar, então, um histograma das distribuições que o usuário escolher e da quantidade de números aleatórios que ele escolher. A única coisa que a gente vai precisar fazer é uma condição para definir aqui qual função utilizar, rnorm, runif e resp, e trocar esse 1000 aqui pelo namostra, pelo que o usuário imputar como número de números aleatórios que ele quer gerar. Então, vamos lá para o server. Vamos começar já fazendo isso, fazendo esse x. Vou limpar aqui primeiro das variáveis do RStudio e colocar aqui no x essa condição. A gente pode usar um if, é claro, sem problemas, mas são 3 condições, então eu vou usar aqui a função switch. Selecionar aqui a função mesmo. E o primeiro argumento da switch vai ser a distribuição que o usuário escolheu. A gente colocou na ID dist, então vai ser o input cifrão dist. Se o usuário escolheu uma normal, então vai ser feito o rnorm, que nós vimos, da quantidade de números aleatórios que ele quiser, ou seja, do namostra. Input cifrão namostra. Se ele escolheu uma uniforme, então igual runif, como nós vimos, do input cifrão namostra. E se ele escolheu uma exponencial, vai ser um resp. Input cifrão namostra. Beleza, com isso nós já temos então a distribuição de números aleatórios
da distribuição que o usuário escolheu e com a quantidade de números aleatórios que ele definiu também. Agora nós precisamos gerar o histograma disso aqui para mostrar no painel principal primeiro e depois mostrar também os números nesse verbatim text output, de acordo, é claro, com quantos números o usuário vai querer ver. Beleza, vamos começar então com o histograma. O primeiro output vai ser o histograma. Vou mostrar mais aqui para poder fazer olhando para o UI. Fazer um comentário aqui, histograma. E a gente vai gerar então primeiro esse ist. Vai ser o output cifrão ist, que vai renderizar um gráfico. Então agora é o render plot. E esse gráfico é o histograma. É o ist de x. É o ist de x que vai sair daqui. Beleza. Em seguida, vão ser exibidos os números aleatórios. Nós definimos que o usuário vai poder escolher quantos números aleatórios ele vai querer ver sendo exibidos. Ele pode escolher gerar até 10.000 números aleatórios, mas pode escolher para ser exibido na aplicação até 1.000. Para fazer isso, nós usamos a função head mesmo. Vou mostrar aqui no console. Vou fazer de novo um x aqui, enorme de 1.000. Então, digamos que o usuário escolheu ver 1.000 números aleatórios de uma distribuição normal, ou melhor, gerado 1.000 números aleatórios de uma distribuição normal, mas ele quer ver só 100. Então a gente usa a função head x, 100. Então aqui só 100. Beleza? E é isso que a gente precisa jogar lá, a função head. Então aqui em números, nós escolhemos o verbatim text output e colocamos a id números. Agora vai ser então output cifrão números. Nós vamos usar aqui a render print. Pode ser render text também, mas a render print dá uma aparência melhor. Como eu disse, aquela aparência que é semelhante à que é mostrada no console do R mesmo. Que abre chaves, vai ser então o head do X, que já está pronto, com o número de observações que o usuário quer visualizar, que ele definiu aqui no slider, esse N números. Aqui é o input, cifrão, N números. E ainda faltou um detalhe aqui no histograma, né? Nós fizemos um text input em que o usuário pode escolher o título. O título a gente usa o argumento main. Então aqui no main, input, cifrão, título. Que é a ID que nós demos para o título que o usuário escolheu. Beleza, então aqui nós temos quase tudo pronto, mas ainda falta um detalhe. Eu até vou rodar a aplicação aqui para ver que vai dar um erro. Erro dizendo que não está dentro de uma expressão reativa esse dist, não encontrou o dist. Então, o que nós precisamos fazer quando acontece um erro como esse é colocar toda essa variável aqui que está sendo utilizada nas outras funções do tipo render dentro de uma expressão reativa. Está aqui já a sugestão, que é esse reactive, e isso vai fazer com que os inputs, ou melhor, os outputs reajam aos inputs que estão vindo desse X aqui. Então, o que a gente vai fazer? É só colocar esse reactive aqui, abrir chaves, e agora jogar todo esse switch aqui dentro. Então, antes era X, tudo isso aqui. A única coisa que a gente fez foi colocar tudo isso aqui dentro dessa função reactive. Beleza? Só absorvam isso quando aparecer esse tipo de erro, que é necessário colocar essa variável que ficou aqui fora das funções do tipo render como uma expressão reativa. E depois que isso é feito, nós ainda precisamos abrir parênteses nesse X que está aqui em cima. Então aqui vai ser ist de x com parênteses aberto e o head de x com parênteses aberto. Beleza. Agora sim vai funcionar. Vou salvar aqui a aplicação e rodá-la. Abrir. Aqui já tem com os argumentos default, uma distribuição normal. O número, quantidade de números aleatórios igual a 1.000. Já tem aqui então um histograma de uma distribuição normal com 1.000 números aleatórios. A gente pode definir o título histograma. Apareceu aqui também. E aqui estão sendo exibidos, por padrão, então, 100 números aleatórios.
Vamos fazer uns testes, aumentar aqui de 1000 a 5000. Já mudou a forma da distribuição. Qualquer atualização que fizer aqui já muda a forma da distribuição. E eu vou exibir agora 1000 números aleatórios, o máximo. Já deixou bem grande aqui a tela, mas aqui estão os 1000 números aleatórios sendo exibidos conforme nós definimos no server. Vou trocar o tipo de distribuição, uniforme, aqui uma distribuição uniforme, e uma distribuição exponencial. Ok, então funcionando, tudo ok com a nossa aplicação. Uma aplicação bem interessante, gerando números aleatórios. Você pode melhorá-la, é claro, expandi-la, colocar aqui outras opções de distribuições, também colocar inputs para os parâmetros. Enfim, fique livre aí até para usar essa aplicação para ter melhor entendimento das distribuições. Agora nós vamos ver como publicar essa aplicação para poder compartilhá-la e disponibilizar, inclusive, um link dela na web. Para publicar aplicações do Shine é extremamente simples e rápido, não leva mais do que alguns minutos. Você pode criar uma conta aqui no shineapps.io, uma conta gratuita. Até vou mostrar aqui o que é a conta gratuita. Então, numa conta free, nós temos direito a 5 aplicações para publicar. Aliás, dá para criar outras contas para publicar mais aplicações e 25 horas de uso. Então, com uma conta free, nós já conseguimos atender o nosso propósito de publicar, compartilhar nossa aplicação. Mas é claro que se você for fazer uma aplicação comercial, vai precisar de mais horas de uso, aí já tem que considerar um desses planos pagos. Eu vou voltar ali para o Home, Sign Up. Agora você escolhe seu método de cadastro, que é bem rápido. Você pode vincular com a conta do Google, do GitHub, ou usar o seu e-mail. Após entrar com a sua conta, você vai definir aqui o seu endereço. Então, seu endereço é o nome que você escolher para colocar aqui, .shineapps.io. Depois tem uma barra e vai aparecer o nome das aplicações. Então, cada aplicação sua, o nome dela vai aparecer depois da barra. Você escolhe o nome para colocar aqui. Eu vou colocar app1 exemplo, se estiver disponível. Está disponível. Você não vai poder escolher esse nome, porque eu já coloquei, mas escolha o seu nome e clica em salvar. Em seguida, abre essa tela aqui. Por enquanto não precisa fazer nada aqui. A única coisa que nós vamos pegar depois é esse parte 2, colocar o token que aparecer aqui. Não precisa instalar isso por enquanto. Isso vai ser feito dentro do próprio RStudio. Vamos voltar lá para RStudio para publicar a aplicação. Para publicar aqui é muito simples. É só clicar nesse botão azul, Next, escolhe o shineapps.io e dentro dessa caixa de texto aqui nós vamos inserir esse token. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar aqui em Show Secret para exibir o token daqui, os tokens secreto que está aqui. Depois você vai copiar tudo isso aqui e colar lá. Copia tudo e cola lá. Cola tudo e clica Connect Account. Já está aqui, então, a nossa conta vinculada para publicação. Aqui os arquivos que nós podemos levar. No nosso caso, só tem um arquivo mesmo. Se tivesse mais de um, você selecionaria só aqueles que são necessários para fazer a aplicação funcionar. E o título da aplicação, eu vou trocar para Random Numbers e clicar em publicar. E agora é extremamente rápido, não vai demorar mais do que um minuto para fazer a publicação e já vai abrir a tela com a aplicação funcionando. Apareceu o vídeo, já está concluído, agora vai abrir a aplicação na web. Temos o link aqui, inclusive, app1exemplo.shineapps.io/random numbers. Vou deixar disponível para que você consiga acessá-la também. E está aqui a nossa aplicação conforme nós fizemos. O usuário escolhe a distribuição que ele quer ver, define o tamanho da amostra, uns 500, o título do histograma, opção uniforme, e quantos números ele vai querer exibir. Digamos 297, e estão aqui todos exibidos. Aqui, então, a nossa aplicação publicada de uma forma extremamente rápida, incluindo o tempo do cadastro no Shine Apps,
mas a publicação não dá mais do que 3, 4 minutos. Já está publicada a nossa aplicação. Eu espero que tenha ficado claro como fazer uma aplicação web no R usando o Shine, mas em caso de dúvidas, fique à vontade de usar os comentários para nós respondermos. Se este vídeo foi importante para você e você quer aprimorar suas habilidades, desenvolver aplicações comerciais, enriquecer o seu portfólio, nós estamos oferecendo um curso de Shine em que nos aprofundaremos na ferramenta e faremos 8 aplicações web das mais variadas. Vai ter aplicação que faz previsões com séries temporais, que detecta risco de diabetes com machine learning, aplicação de análise de texto e de processamento de linguagem natural, de inspeção de dados, de análise de ações, enfim, aplicações que certamente terão muito valor para você. Na descrição do vídeo você tem todas as informações. Muito obrigado, até mais.